Oiê! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mau comportamento. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo, ainda mais porque além de eu falar um pouquinho sobre o mau comportamento, eu vou passar algumas dicas, algumas ferramentas práticas para você poder lidar com os comportamentos desafiadores do seu filho. Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa entender o que seria esse mau comportamento. Nós, como pais e mães, nós temos uma certa tendência de achar que esse comportamento do nosso filho é algo pessoal, né? Como o nosso filho querendo nos manipular, o nosso filho querendo conseguir o que ele quer, enfim. E eu acho que a gente precisa desmistificar isso, porque o mau comportamento nada mais é do que falta de consciência, falta de conhecimento, falta de habilidades para resolver aquela situação e realmente um comportamento não tão adequado para a idade, para o desenvolvimento dele. Então, nada mais é do que aquela criança não conseguindo solucionar, ou resolver ou lidar com aquele sentimento. E nada mais justo, é um ser tão pequenininho que ainda está em desenvolvimento. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, a gente não poderia esperar algo diferente das crianças. E aí que está a nossa postura. A gente que precisa ensinar essas crianças a lidarem com essas situações, com esses maus comportamentos, né? E o que acontece quando a criança se comporta mal? Ela acaba usando o seu cérebro primitivo, justamente porque ela ainda está em desenvolvimento, ela não tem toda a formação. Então ela usa o seu cérebro primitivo, que é o cérebro de luta ou fuga. Então, geralmente, nesse mau comportamento, a criança sempre vai querer ou disputar poder com o adulto, ou às vezes, dependendo da criança, ela acaba desistindo e ela não consegue ter uma comunicação eficaz. E o que piora tudo isso ainda mais é o adulto, que também não tem consciência, que também não tem sabedoria para lidar com essa situação. Porque, na verdade, ninguém nos ensinou. Então, nós adultos ficamos muitas vezes sem saber o que fazer nessas situações. Bom, depois de tentar entender um pouquinho sobre o mau comportamento, a gente precisa ter ferramentas para poder lidar com isso. Então lembra, esse comportamento é só a ponta do iceberg. O que está por baixo disso? Tem muita coisa. Então a primeira ferramenta que a gente tem para lidar com o mau comportamento é a conexão. Lembra, sempre primeiro conexão, depois correção. Então seja empático, tente entender o porquê o seu filho se comporta dessa forma. O que será que ele está sentindo? O que ele está pensando? O que ele está resolvendo que ele quer agir? Então primeiro vamos entender o que está acontecendo. Depois que você entendeu, tente se colocar no lugar. Como será que você se sentiria nessa situação? Então vamos tentar pegar um exemplo que fica mais simples. Aproveitar o final de ano, muitos papais e mamães vão para o shopping e eu imagino que muitos filhos aí devem estar dando um trabalhão quando entram em alguma loja de brinquedo, por exemplo, vão querer um brinquedo, vão querer ir no parque, alguma coisa ali que naquele momento você não pode oferecer. E aí seu filho vai abrir aquele berreiro, vai se jogar no chão e o caos foi instalado. Então eu imagino que se você não passou por isso, provavelmente você pode passar ainda. E o que a gente faz? Então, primeiro, a conexão. Então, o seu filho, você sabe porque seu filho está sentindo isso. Então, ele queria um brinquedo, ele queria ir falar com o Papai Noel naquela hora, mas não era a hora que para vocês era aceitável. Então, você tenta entender aquilo, por que ele está se comportando mal. Depois disso, tenta se colocar no lugar dele. Então, como você se sentiria se você quisesse muito aquilo? Então, imagine que você quer muito alguma coisa e alguém simplesmente fala, não, não é agora. Ou não pode, ou não vou comprar. Você ia se sentir muito frustrado. Só que você é adulto, você aprendeu de alguma forma ou de outra a lidar com esse sentimento. A sua criança não, ela precisa aprender. E você que vai ensinar a ela. Então você precisa fazer essa conexão, entender o porquê ela está se sentindo assim,
Quando você se coloca no lugar, fica mais fácil para você lidar com a situação, entender o que ela está sentindo, e aí você pode agora fazer um redirecionamento. Então, filho, eu entendo que você queria muito esse brinquedo, ou que você queria muito ver o Papai Noel agora, porém a mamãe não pode fazer isso agora. E redireciona. Redireciona principalmente crianças de 0 a 3 anos, porque são crianças ainda muito pequenininhas que não vão conseguir resolver aquele sentimento sozinha e nem solucionar aquela questão. Então precisa redirecionar. E aí você mostra uma árvore de Natal, você mostra alguma coisa que está passando ali no shopping e redireciona. Com crianças maiores a gente pode convidá-las a resolver o problema. Então é o brinquedo que ela quer? Filho, o que a gente pode fazer para resolver isso? Mamãe não pode comprar agora, mas será que a gente pode juntar um pouquinho de dinheiro e a gente compra numa outra oportunidade? Você quer pedir isso para o Papai Noel? Você quer esperar isso no seu aniversário? Não sei. Juntos, vocês tentam solucionar o problema. Juntos, a criança ela precisa participar da solução do problema, tá? E muito provavelmente não seja tão simples assim, só redirecionar ou só tentar solucionar o problema. Imagina que a criança ela está numa explosão emocional muito grande. Então é provável que você precise de uma outra ferramenta, que é o tempo positivo. É muito importante que aquela criança tenha um tempo para se acalmar. Lembra, para a gente agir melhor, nós precisamos nos sentir melhor. Então é preciso que aquela criança se acalme. Quando nós estamos em casa, então é um mau comportamento dentro de casa, às vezes fica um pouco mais fácil, né? Você valida aquilo, você mostra para o seu filho que você entende que ele está muito irritado, que ele está precisando se acalmar. Em casa você pode ter um cantinho da calma, por exemplo. Veja bem, é um cantinho da calma e não um cantinho do pensamento lá da Super Nanny. São coisas extremamente diferentes e objetivos extremamente diferentes. O cantinho da calma é um local da sua casa que ele vai ter para ele ir até lá para se acalmar. Somente para se acalmar. Ele não tem que ficar pensando sobre o que ele fez. Ele precisa se acalmar para daí ele conseguir agir melhor, ele conseguir achar uma solução. Agora, se a gente está em público, isso dificulta um pouco mais, porque tem os olhares das pessoas, os julgamentos, o que a gente acha que a sociedade está esperando que a gente faça naquele momento. Então, é muito difícil o mau comportamento quando ele acontece fora de casa. Mas essa criança precisa se acalmar. Então, a melhor opção é você retirá-la do ambiente. Então, leve ela para o banheiro, para um lugar mais calmo, onde tem menos pessoas, leve ela para o carro, não importa, tente achar um outro local para que ela possa se acalmar, para depois vocês poderem solucionar ou voltar ao passeio. E a criança precisa estar ciente disso. Então, filho, eu estou vendo que você está muito irritado e você precisa se acalmar. Então, quando você estiver mais calmo, a gente pode solucionar isso, a gente pode conversar. Se a criança não consegue se acalmar naquele momento, é a hora que você retira ela. Então você pega gentilmente, leva até o carro, até o banheiro, não sei, o local que você achar melhor, e você explica: filho, quando você se acalmar e você estiver pronto, a mamãe está aqui. E espera. Muitas e muitas vezes essa ferramenta dá certo. A criança, em algum momento, ela vai se acalmar. Algumas um pouco mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas você ensinou ela que ela precisa se acalmar para depois conseguir resolver o problema, conseguir voltar para o passeio e que aquele comportamento que ela está tendo não é aceitável. Bom, espero que eu tenha ajudado com as dicas e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Podem mandar aqui nos recadinhos e não esquece de se inscrever no canal. Obrigada!